E estamos de volta com o nosso tutorial de CRUD ASP.NET MVC5 com Entity Framework com AngularJS. Na última aula nós desenvolvemos a parte do atualizar, que no caso é o update do CRUD, a parte do back-end. E nessa videoaula estaremos desenvolvendo a parte do front-end relacionado ao update. O que a gente vai fazer, né? A gente pretende justamente, quando o usuário for clicar aqui, ele vai já pegar os dados dessa row aqui, ou dessa linha aqui, que ele quer editar, vai apresentar um modal, e nesse modal ele já vai vir preenchido, ou seja, a gente vai atualizar por ID. Então, essa videoaula vai ser um pouco mais longa, mas vai ser necessário porque vai ter algumas coisas a mais que eu vou estar precisando estar explicando com vocês com certo detalhe, senão vai dar problema para vocês aí, ok? Bom, abrindo aí o Visual Studio, eu vou pedir para vocês abrirem aqui o arquivo service.js. Nós já temos aqui os dois métodos, né? Que é o método de listar e o adicionar. Agora a gente precisa criar o do atualizar. Bom, para isso, vou botar aqui, só copiar isso aqui. Então a gente vai agora criar um método responsável por atualizar funcionário por ID. E a gente vai botar aqui um update. Ok? Então vamos começar aí o nosso método, né? This ponto. A gente vai definir aqui o nome do nosso método de atualizar funcionário, onde ele é uma function. E dentro dessa function ele vai receber um parâmetro chamado funcionário, tá? Dentro deste método funcionário, eu preciso de um request. Então, a gente vai botar um request aqui, que é igual aqui em cima, né, no adicionar, né, que a gente fez, é o HTTP. Já põe logo o ponto e vírgula. Para quem conhece os verbos do HTTP, todo mundo sabe que no lado do HTTP o update ele é um post, né? Então a gente define aqui o método, que é um post, e a URL dele, que a URL dele vai ser justamente o que, né? Se a gente voltar aqui no funcionário controller, a gente vai ver que vai ser funcionário barra atualizar funcionário. Então, a gente vai copiar isso aqui. Vai escrever aqui funcionário barra atualizar funcionário, ok? E as informações que estarão gravadas estarão no parâmetro funcionário. Feito isso, a gente tem que retornar essa função e vamos retornar justamente o request, tá? Deixa eu dar um Ctrl+KDA para poder indentar o código direitinho. Então está feito aí o nosso lado do service. Não tem nenhum mistério até aqui, tá? Agora que vem a parte que a gente precisa aí de um cuidado a mais, né? Então vamos vir aqui na controller. Deixa eu só fechar isso aqui só para ajudar a gente na parte para poder facilitar, né, a vocês aqui. Lembra que eu falei com vocês que a gente vai precisar pegar as informações, no caso, quando abrir o modal, eu quero que pegue pelo ID. Então a gente vai criar esse método, tá? E mais um método de atualização. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um método responsável por atualizar funcionário pelo ID, tá? Então vamos lá. Vamos criar um scope aqui
que vai ser do atualizar funcionário, ele já até buscou. Nesse caso vai ser por ID, que é igual a function, funcionário, ok? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui no scope, ponto. Vamos criar como se estivesse atualizando, né? Atualizado funcionário ID, que vai ser igual a funcionário ponto funcionário ID. Aqui tem que ser com letra maiúscula, porque está pegando os dados do banco. Então, a gente vai ver aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, né? Inclusive, está até fechado aqui. Vamos dar um refresh. Senão, se a gente não colocar dessa maneira, pode ocorrer de não atualizar, dar algum problema, né? Vou esperar um pouquinho aqui. Beleza. Se a gente for ver aqui, os campos não estão em caixa alta, né? Então, vamos continuar aqui. Mesma coisa aqui, scope, ponto, atualizado nome, igual a funcionário, ponto, nome. O scope, ponto, atualizado e-mail, igual a funcionário, ponto, e-mail. Depois, scope, ponto, atualizado departamento, igual a funcionário, ponto, departamento. E por último, scope, ponto, atualizado cargo, igual a funcionário, ponto, cargo. Beleza. A gente já vai voltar nesse método aqui para poder estar explicando melhor para vocês, tá? Bom, agora a gente vai precisar criar o método do atualizar, porque não adianta eu usar isso aqui, né? Até porque ele não está declarado aqui. Deixa eu só diminuir aqui. A gente precisa usar esse atualizar funcionário aqui, para poder ir até a controller, né? Então vamos lá. Então a gente vai criar aqui agora um outro método. Acho que eu botei vírgula, né? Não. Mas depois a gente vai consertando essas vírgulazinhas aí. Então vamos lá. A gente vai agora aqui criar um outro método. Que no caso vai ser um método responsável por atualizar dados do funcionário. Ok? Vamos lá. Scope, ponto, atualizar funcionário. De onde eu estou pegando esse atualizar funcionário, Glaucio? É lá do service, onde a gente declarou lá, né, esse métodozinho aqui. Tá? Então, voltando, igual a function. Ok? Vamos criar aqui agora uma variável chamada funcionário. Beleza? Onde essa variável funcionário ele recebe os dados do funcionário, né? Aí aqui eu vou botar em caixa alta, por quê? Porque eu estou pegando os dados do banco, né? Essa propriedade aqui do funcionário ID, ele vai receber um scope, ponto. Aí vocês vão entender por que eu botei em caixa alta aqui. O atualizado funcionário ID. Vírgula, né? Entendeu? Na verdade não é igual, né? No caso é atribuição, então põe assim, tá? E aí, sucessivamente, aí nome recebe scope atualizado nome ou nome atualizado, né? Ok?
e-mail. A gente pega o e-mail aqui. Departamento. A gente pega do departamento aqui. Primeiro, eu já vou explicar por partes para vocês. Cargo. Atualizado o cargo aqui. Beleza. Feito. Daqui a pouco eu vou explicar por partes para vocês não ficarem confusos. Aí, feito isso, nós vamos criar uma outra variável, que vai se chamar atualizar infos, igual a gente fez no adicionar, que é igual a funcionário service, ponto, atualizar funcionário, que vai receber o quê? Né? Ele vai receber, se vocês notarem aqui, o atualizar funcionário, ele recebe um parâmetro funcionário. Então, a gente vai passar justamente esse funcionário aqui, ó. O que vai acontecer? Quando ele for atualizar o usuário, né? Aí, essa variável escopo vai passar para cá, essa variável escopo vai passar para cá, para cá, para cá, para cá. No final, todas as informações do array aqui vai vir para essa variável aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Todas essas informações aqui, funcionário ID, nome, e-mail, departamento e cargo, vão estar aqui dentro, a gente repassa para cá. Passando para cá, ele vai até o funcionário service, vai até aquela função e vai passar todas as informações para essa variável aqui que é atualizar infos. Aí a gente vai dar continuidade agora para gravar no banco. Então vamos lá. Vamos lá. Atualizar infos.zen. A gente cria aqui uma function de... Tá aqui direitinho. cd.data.success, ou seja, foi igual a true, ou seja, se os dados estiverem ok, a gente primeiro vai carregar os funcionários, chamar aquele método, né, de carregar funcionário, e vai dar um alert, olha. Vou botar aqui, ó, funcionário atualizado, com sucesso. E a gente vai chamar lá, a gente vai criar um métodozinho aqui chamado scope.limpar dados atualizados. Como se trata de uma outra modal, né? Aí a gente chama aqui um else, caso dê algum problema, né, ele tem que passar alguma informação. Ó. Funcionário não atualizado. E aqui a gente vai criar uma outra function, assim como a gente fez lá no... Esse alert aqui é quando tem algum problema no banco, né? Acho que tem uma mensagem que eu já fiz aqui no adicionar. Cadê? Ocorreu um erro, tentar adicionar a função. Só copiar essa frasezinha aqui para não estar perdendo tempo. Tentar atualizar. O funcionário. Vou botar ponto e vírgula aqui. Dá um Ctrl KDA e está feito o nosso método atualizar. Só que a gente precisa agora criar esse métodozinho aqui, né? Então vamos criar aqui método responsável por limpar os dados depois de atualizar funcionário. Eu gosto de botar bem descritivo mesmo, né? A gente vai pegar esse aqui, ó. Que é igual a function. E a gente vai botar lá, né? Os dados que a gente precisa limpar, né? Que no caso a gente vai botar aqui scope. Funcionário de atualizado. Vou botar aqui scope.
nome, que é igual aqui, scope ponto e-mail, scope ponto departamento, que é igual aqui também, o scope, um cargo. Ele tá dando essas linhas aqui porque ele fala que o ideal é usar aspas duplas, né? Mas depois isso é coisa do ReSharp. Depois a gente faz essa alteração, né? Vamos dar um build para ver se está dando algum errozinho aqui. Build com sucesso. Ele vai dar umas mensagens de erros porque está pedindo umas vírgulas, mas depois a gente faz esses ajustes quando terminar todo o processo do CRUD aqui. Então vamos tentar entender aí o que a gente fez, né, aqui, né? A primeira coisa que a gente fez foi criar um método que fosse responsável, tá, por limpar os dados. Deixa eu ver, tem uma vírgula aqui. Tirar rapidinho aqui. Qualquer coisa, caso vocês tenham dúvidas em relação ao código, esses códigos estão todos no GitHub, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi criar, né, o método por atualizar o funcionário pelo ID, né? Mas por que isso, Glaucia? Simplesmente porque a gente precisa, né, capturar os dados primeiro do usuário. Se a gente for aqui, ó, quando o usuário ele for clicar aqui, ó, ele vai apresentar um modal e esse modal já vai vir com todos os campos preenchidos. Então a gente precisa criar essa lógica também, tá? Então foi o que eu fiz aqui. Feito isso, capturou os dados do funcionário que eu quero atualizar, então agora eu quero atualizar. E foi daí que eu criei o método para poder atualizar os dados do funcionário, né? Capturou, né? Aí a gente pega aqui, né, de acordo com as caixinhas altas, de acordo com como estava no banco, né, departamento, cargo e tudo mais. A gente joga aqui um atualizado funcionário, como a gente jogou aqui, porque ele já vai estar com os dados pegos, né, do funcionário na modal e vai atualizando. Opa. Atualizou. Aí a gente joga aqui, cria uma variável, uma atualizar infos, onde se atualizar infos ele faz a chamada do funcionário service, que o funcionário service é o que vai fazer a conexão lá com a controller. Feito isso, a gente cria uns alerts de acordo com o fluxo que o código vai seguir. Se der tudo certo, ele vai dar uma mensagem dizendo que o funcionário foi atualizado com sucesso. Caso contrário, vai dizer que o funcionário não foi atualizado. E caso dê algum problema em banco, né, ele vai dizer que ocorreu um erro ao tentar atualizar o funcionário. Tá? Vocês vão ter uma noção maior disso daqui quando a gente vê justamente na parte da ação mesmo, quando a gente começar a implementar lá na tela, né? E é isso, tá? Como eu falei com vocês, o código ele está disponível lá no GitHub, tá? Eu vou estar disponibilizando já esse link, né, desse código inclusive eu vou até atualizar aqui já, git status, add, git commit, código inerente à aula 12. Caso vocês tenham algum problema, eu vi pessoas falando que estava dando problema de modal, é só acompanhar os últimos commits ou baixar o código mais atualizado que vocês vão ver que vai estar tudo direitinho. Lembrando que tem que tem que alterar a connection string, tá? Senão não dá certo. Vou dar um git pull origin master aqui.
Agora eu vou dar um git push. Origin master. E vai estar o código lá atualizado, direitinho. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem estar abrindo uma issue. Já estou com 2 issues aqui. Uma delas que eu até achei interessante, que foi até o Paulo Alves que escreveu aqui. Foi o Paulo Alves? Foi. Ele pediu se eu pretendo criar algum campo para pesquisa de funcionário. Eu vou até escrever aqui para ele, vou sim, porém, quando concluir todo o projeto. O que ele está pedindo aqui? Eu entendi. Ele quer que tenha aqui, por exemplo, um text box e um botão buscar. Quando o usuário ele for digitar um nome, né, do nome ou e-mail, qualquer campo, né, que ele precise, ele vai apresentar um filter. A gente não precisa nem trabalhar com back-end nisso daí, só com front já faz esse serviço, já faz todo esse lance aí. Se não me engano, a gente trabalha com filter do AngularJS. Eu posso estar implementando quando acabar essa videoaula, esse tutorial no caso, né? Mas é bem simples, tá? Você cria uns argumentos, né? Não precisa nem trabalhar, porque isso não é uma coisa que não vai gravar em banco, né? É só questão de estética, né? Mas dá para fazer sim, é bem tranquilo, tá? A gente cria um controller para filtro e inclui o que você gostaria de filtrar. Por exemplo, aqui no próprio site do próprio AngularJS, inclusive vou até editar aqui, eu vou implementar como segue na documentação do AngularJS. Porque isso não precisa de back-end, né? É questão de estética. Se vocês verem aqui na própria documentação do Angular, ele tem um edit planker aqui, e ele explica como que a gente pode fazer isso. Se vocês quiserem já tentando fazer, né? O que vocês vão precisar fazer aqui? Caso vocês, eu vou fazer, mas se vocês já quiserem já adiantando, né? Vocês vão aqui no index, vão criar um form control ali, né? Só que dentro desse form control vocês vão precisar chamar um controle chamado funcionário controle filter, uma coisa assim. E vai seguindo essa mesma lógica aqui, ó. Por exemplo, ele vai filtrando. Tem um exemplo melhor aqui. Não sei se é esse. Tinha um lugar que eu tinha visto de uma maneira bem mais... Ah, tá. Esse aqui eu acho. Ele pede para... Por exemplo, né? No meu tutorial aqui eu tenho Glaucia Lemos. Só que ele não está adicionando, né? Aí se eu, por exemplo, botar aqui, ele vai filtrando. Tem exemplos melhores, né? Exemplo, filter, AngularJS. Tem uns exemplos bem legais. Acho que aqui no W3School é bem melhor. Mas dá pra fazer, sim, só no lado front. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Tá vendo? Ó, Johnny. Ele quer que a gente faça isso, ó. Pega um text box. E conforme a gente for digitando, não precisa talvez nem criar um botão de buscar, né? Aí escreva aqui Margarete. É basicamente isso daqui que a gente precisa fazer, tá? Se vocês quiserem já implementando, tá? Vocês podem estar entrando aqui no... Vou até botar aqui.
também isso aqui, até para lembrar de fazer seguindo o modelo aí do W3 School, né? Por exemplo, vai ser igual isso aqui, vai ter um text box aqui, se possível até abaixo desse botão. Aí vai ter uma lista, né, de funcionários aqui. Eu quero só atualizar ou deletar um determinado funcionário, aí eu vou escrever lá, né, sei lá, por exemplo, né, no meu caso aqui tem Glaucia Lemos, deixa eu só editar aqui, para vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu alterar aqui, altero por Fulano Lemos, e o Beltrano. Os outros eu posso deletar aqui. Aí como é que vai fazer, né? Aí vamos supor, isso aqui são a lista de funcionários, né, inscritos lá, né? Eu quero só deletar ou só editar um determinado funcionário, eu vou digitar e pronto. Não vai nem precisar botar buscar um botão, né? Só digitar ele já pesquisa. Então a gente vai fazer essa implementação sim, mas deixa eu primeiro concluir todo o processo aqui do CRUD. A gente começa a trabalhar com algumas perfumarias, até porque quando a pessoa começa a listar, editar, as mensagens não tão bonitinhas, e a gente vai estar melhorando tudo isso aí, ok? Então na próxima videoaula já vai implementar o modal desse editar e consequentemente testar para ver se está funcionando e atualizando no banco, ok? Então até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.